do Esporte, aqui estamos para atualização das informações no âmbito do desporto, notadamente das coisas que nos estão mais próximas, agradecendo sempre a sua atenção para o nosso trabalho aqui, que cuida mais de coisas aldeãs, né? E ainda repercute o Maringá Futebol Clube fez uma campanha, fez uma temporada considerada boa, para os otimistas uma boa temporada, para os pessimistas uma temporada que deixou a desejar, mas enfim, a verdade é que o rescaldo, a operação rescaldo que a diretoria faz do Maringá Futebol Clube é uma operação, é um rescaldo positivo, boa participação no Campeonato Paranaense de 2023, chegando à quarta posição, assegurando a condição de, na temporada de 2024, disputar mais uma vez a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Essas competições já estão asseguradas, não é? Tem o Campeonato Paranaense no começo da temporada de 2024, através deste campeonato se conquista a vaga para estas competições, mas para o ano seguinte. O Maringá Futebol Clube já tem essas competições asseguradas, portanto tem calendário que dá para a diretoria uma tranquilidade que poucos clubes do interior têm, porque normalmente no caso de equipes interioranas, notadamente do nosso Paraná, você começa uma temporada para disputar um campeonato paranaense, para disputar um campeonato regional, sem saber o que é que vai acontecer, depois que termina o estadual, que dura aí 3 meses, fica sem calendário. E, em consequência, sem a condição da manutenção do elenco, situação que o Maringá não tem. O Maringá, graças à boa participação, graças ao bom 2023, tem esse calendário assegurado, graças à organização da diretoria, claro, alvo de críticas por conta de questões pontuais, mas na verdade no bojo, no total do trabalho, isso foi considerado bom, graças também à participação da torcida. E você deve estar observando que o nosso painel, montado aqui pelo meu querido Moisés, ele está homenageando a torcida maringaense, que neste 2023 é exemplo do que já havia sido em temporadas anteriores, mas ela foi acima da média. A participação do torcedor indo ao estádio regional Willie Davids, comprando souvenirs da equipe, enfim, famílias inteiras marcando presença no estádio. O Maringá Futebol Clube, neste aspecto, demonstrou uma evolução histórica. Eu acho que nunca antes na história do futebol profissional da cidade houve uma agremiação com tanta identidade com o torcedor, não é? Para você ter uma ideia, mesmo não estando na fase, na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Maringá Futebol Clube detém a segunda maior torcida da competição e é pouco provável que seja batido, que este número seja superado. Só perde para o Santa Cruz, que nem passou para a segunda fase, mas o Santa Cruz do Recife, o chamado tradicional e carismático Santinha, levou 15, 16 mil pessoas para o estádio lá no Recife, o time pernambucano. E o Maringá ostenta essa segunda posição, a menos, é claro que terão aí finais, não é, da Série D, e possa ser que mesmo com as equipes participando desta fase de mata-mata até a qualificação das 4, possa ser que alguém alcance o Maringá Futebol Clube, mas por enquanto isso não aconteceu. Por falar em Série D do Campeonato Brasileiro, não é, dessa terceira fase, essas oitavas de final, nas quais o Maringá Futebol Clube não participa por conta de que perdeu a vaga para o Camboriú nos pênaltis do estádio regional Willie Davids. A TV Brasil mostrou a partida do Camboriú contra o Atlético de Minas Gerais. E eu, jornalista esportivo que sou, por conta de que faz parte da profissão, acompanho o jogo para fazer uma comparação, tipo, e se o Maringá Futebol Clube estivesse nessa competição? Olha, amigos meus que, como eu, gostam do futebol, claro que são águas passadas, né? Que não movem moinhos. O time está fora, mas pelo que vi nesta partida, o Maringá seguramente, se tivesse conseguido passar pelo Camboriú, tinha condições, era promissora a possibilidade que tinha de chegar entre os 4 primeiros, porque o nível técnico desta Série B, não digo baixo, mas é um nível igual, não há nenhuma equipe se destacando. Se falava muito, olha, o Maringá vai passar pelo Camboriú, mas vai pegar o Atlético, cuidado com esse Atlético, vi jogando, não tem nada de diferente, não tem nada que me autorize a dizer que esse time do Atlético é superior ao Maringá Futebol Clube, como também, e essa é uma avaliação pessoal, entendo que o Camboriú não o é.
Agora, dirá você, é o comentarista, mas se não é melhor que o Maringá Futebol Clube e o Camboriú, por que o Camboriú está classificado para as oitavas de final e o Maringá Futebol Clube está fora? Coisas do futebol, é a única resposta que tenho. Isso, as coisas são como são, ao invés de ser como deveriam. Mas, enfim, o Camboriú, os resultados todos até o fechamento desta rodada de ida das oitavas de final, não teve um único, são 16 equipes, 8 cruzamentos, portanto, não teve um único resultado com diferença de um gol, não é? Sempre ali 4-0-0 e outras partidas com placares em diferença mínima, o que demonstra o equilíbrio da competição desta quarta divisão nacional, o que nos autoriza a considerar que se o Maringá estivesse, teria chance sim de chegar à terceira divisão, mas se não existe no futebol. O que existe é a realidade do Maringá Futebol Clube e esta realidade é promissora. Há expectativas de que a equipe, já se trabalha nisso na reformulação do plantel, a assessoria de imprensa divulga alguns jogadores que rescindiram seus contratos, que cumpriram suas passagens pelo Maringá Futebol Clube, casos dos nomes anunciados até agora, o zagueiro Fernando, o volante Matheus Blade, o atacante Kaique Lemes, o Davidson Dutra, zagueiro, e ao longo da semana e ao longo dos dias, outros jogadores certamente rescindirão seus vínculos com o clube, e certamente já se começa a pensar na montagem, contratações, visando, porque estamos em praticamente setembro, outubro, novembro, já seria a época de começar a montagem, será a época de começar a montagem, porque o Paranaense começa em janeiro, aí na segunda quinzena de janeiro, e o que há de promissor, o que deixa o torcedor com uma certa tranquilidade, é que o Maringá Futebol Clube, diferentemente da maioria das equipes que vão disputar o Campeonato Paranaense, não precisa montar o elenco, não é? Não precisa a diretoria sair à cata de jogadores, já tem esse elenco montado, é preciso fazer reestruturação, reformulação dentro deste próprio elenco, como já está sendo feito. Alguns jogadores encerrando seus vínculos, a expectativa do retorno ou não de outros que estão emprestados, e os que chamam mais atenção dos que estão cedidos para outras agremiações são os casos do Matheus Bianchi, que está no Coritiba. Será que volta o Matheus Bianchi? O Robertinho, que serve a equipe do Juventude do Rio Grande do Sul na Série B do Campeonato Brasileiro. É preciso ver se esses jogadores retornam. No caso do Bianchi, eu acho que não. O Bianchi, diferentemente dos outros dois do Maringá Futebol Clube, que foram para o Alto da Glória, casos do lateral direito Marcos Vinícius e do zagueiro Vilar, que foram devolvidos, que foram emprestados no início do Brasileiro da Série A, não foram aproveitados e foram devolvidos. O Matheus Bianchi permaneceu e ganhou a condição de titular do Coritiba, que não está lá essas coisas no Campeonato Brasileiro, né? O Coritiba está sob ameaça de descenso, mas enfim, é um jogador que, se está titular no Coritiba, é certo que o time da capital vai querer mantê-lo. Aí o Robertinho, que está no Juventude, acompanha a distância, mas me parece que o Robertinho não é titular do Juventude e é um jogador que pode ser devolvido. Enfim, atletas deste grupo que serão mantidos, que terão seus contratos renovados, serão repassados também por empréstimo para outras agremiações. E o que é que se tem de mais próximo? Jogadores e clubes que podem e certamente se interessam por atletas do Maringá Futebol Clube. E o Operário, que disputa a Série C, que vai para a segunda fase da Série C, e o Londrina, que está numa situação periclitante na Série B, ali sob ameaça de rebaixamento. Possa ser que alguns jogadores do elenco maringaense sejam cedidos para estas agremiações ou para outras de diversos pontos do país, para que se mantenham em atividade, para que depois voltem no início da próxima temporada e disputem pelo Maringá Futebol Clube o Campeonato Paranaense de 2024, a Copa do Brasil de 2024 e o Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. O Tricolor tem vagas asseguradas nestas competições e você poderá perguntar, mas como? Já está na Copa do Brasil de 2024? Esta Copa do Brasil que disputou indo até a terceira fase? Sim, está, por conta de que foi as semifinais
do Paranaense deste 2023, então já assegurou vaga. Isso não é pouca coisa, você pode, por exemplo, pegar, além do Maringá Futebol Clube, para que você tenha uma ideia, a Copa do Brasil de 2024 terá a participação do Atlético, campeão, do Futebol Clube Cascavel, vice-campeão, do Operário, que na classificação geral ficou em terceiro lugar, do estadual, do Maringá Futebol Clube, que foi o quarto, e do Coritiba, que foi o quinto. Você pergunta, e o Londrina não vai disputar a Copa do Brasil? Não, não tem vaga. O Paraná Clube não tem vaga. Não é essa? Então, o Maringá está num patamar interessante porque tem o seu lugar garantido. O Londrina só poderá disputar a Copa do Brasil, para você ter uma ideia, se for campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, e não há indicativos de que isso vai acontecer, pelo contrário. O risco do time da capital do café cair para a Série C, pelo menos no momento atual, já que está lá na zona de degola, é maior do que a possibilidade de ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná terá mais uma vaga no caso de uma das duas equipes que disputam a Série A chegar à Libertadores. As equipes paranaenses que disputam a elite do futebol brasileiro são Coritiba e Atlético. O Atlético, sim, pode sim garantir, como fez na temporada passada, uma vaga na Libertadores, e se isso acontecer, abre mais uma vaga para a Copa do Brasil de 2024 para o estado do Paraná. E você dirá, e o Londrina entra? Não, o Londrina não entra. Quem entra é o Cianorte, que foi o sexto colocado no campeonato regional. Estas observações que tínhamos para o nosso na área do esporte, uma vez mais agradecendo a sua atenção e deixar claro que nós continuaremos por aqui acompanhando o desenvolvimento das coisas locais, principalmente essa fase de remodelagem. E nos próximos posts vamos falar também do Arouco Maringá, que igualmente disputará a primeira divisão do Campeonato Paranaense, representando a cidade de Canção na primeira fase. Está passando aí por uma fase de reformulação, e nas nossas intervenções vindouras vamos trazer informações também sobre o Samurai Black, juntamente com o Maringá Futebol Clube, aqui na área do esporte. Gratidão.